Em 2009, mulheres começaram a desaparecer sem deixar rastro, simplesmente desaparecendo a calada da noite. Mas foi só quando um achado perturbador nas águas turvas do rio Erie veio à tona que o verdadeiro horror começou a surgir. Quem era Stephen Griffiths? O que o levou a cometer atos tão hediondos? E como ele conseguiu escapar das suspeitas por tanto tempo? Stephen Griffiths nasceu em 24 de dezembro de 1969, na véspera de Natal, em Dewsbury, West Riding of Yorkshire, England. Que ufa, que nome grande, né? Seu pai, segundo alguns, era pescador, enquanto outros diziam que ele vendia comida congelada. Seja como fosse, ele era um homem trabalhador. Sua mãe, Moira DeWorst, era operadora de telefonia. Aquelas pessoas que conectavam as chamadas manualmente num passado nem tão distante. E eu confesso que eu tenho um pouco de curiosidade sobre como isso funcionava. Você pegava seu telefone, ligava para uma central e daí a central te conectava com quem você queria falar? Como eles sabiam com quem eu queria falar? Oi, Martinha, você tá boa? Como é que estão os meninos? Então, mulher, será que tem como eu falar com seu Zé do Gás? É que eu tô precisando, viu? Eu tô querendo fazer umas pamonhas, você sabe como é que é? Não, então tá bom então, eu aguardo. Obrigada, beijo. Não. Ai, manda uma lembrança pra Mariazinha. Tá bom, fica com Deus também. Anyway, a Moira era oficialmente uma operadora de telefonia e secretamente era uma golpista que mentia para receber benefícios do governo ilegalmente, o que a fez ser presa por fraude em algum momento da infância do Stephen. O Stephen tinha dois irmãos, a Caroline e o Finn, nascidos em 1972 e 1976, respectivamente. O Stephen era o mais velho, mas a família não era muito unida. Cada um vivia no seu canto, no seu próprio mundinho particular. Os pais do Stephen se divorciaram quando ele tinha 13 anos e as crianças foram morar com a mãe, mesmo ela tendo passagem pela polícia. E preenchendo o primeiro checklist de quase todo psicopata, o Stephen adorava torturar animais e vira e mexe ele aparecia com um animalzinho morto. Sinais, galera. 90% das vezes existem sinais. A família tinha dificuldades financeiras, mas mesmo assim o pai do Stephen economizou cada centavo para conseguir mandá-lo para o Queen Elizabeth Grammar School, um colégio interno privado bastante prestigiado lá em Wakefield. Porque além de perturbado, o pequeno Stephen era muito inteligente, então mesmo de longe o pai dele queria garantir o melhor para ele. E curiosidade super aleatória aqui, nessa mesma escola estudou um outro serial killer, Joe George Hyde, conhecido como o assassino do banho de ácido. Coincidência bizarra, né? Se vocês quiserem, eu trago a história dele aqui pro canal também, só deixar nos comentários. Durante seu tempo no internato, o comportamento estranho do Stephen começou a se tornar mais visível. Um colega chamado Martin contou numa entrevista que o Stephen carregava uma maleta com uma faca dentro. E ele era obcecado por revistas de armas e artes marciais. Outro colega o descreveu como meio maluco, afirmando que um dos seus passatempos favoritos era esfolar animais e fazer coisas estranhas com eles. O que são essas coisas estranhas? Não sabemos e eu acho que é melhor a gente continuar no escuro. E uma galera afirmou que ele tinha uma obsessão quase doentia por prostitutas. Em 1986, aos 17 anos, Stephen deixou a escola e voltou a morar com a mãe. E segundo Daily Mail, ela era bastante promíscua e vários homens passavam por lá, sendo que ela mantinha relações sexuais com frequência no quintal da casa, à vista de todos os vizinhos e do próprio Stephen, que por razões de ele era biruleide das ideias, adorava ver a mãe nestes momentos. Algumas fontes relataram que ela recebia dinheiro destes homens, enquanto outras diziam que ela só gostava de coisar mesmo. Seja como for, isso parece ter afetado Stephen profundamente. Ele passou a odiar a mãe por ela priorizar homens ao invés da família, e a sua obsessão por garotas de programa se tornou ainda mais acentuada. Ao longo da infância e adolescência, o Stephen foi tratado por vários psiquiatras em 3 hospitais diferentes, e não se sabe exatamente o motivo, mas os psiquiatras fizeram anotações no prontuário. Esse garoto é perigoso. E meus cupcakes, se o psiquiatra falou, então tá falado. Em 1986,
97, aos 17 anos, Stephen foi pego roubando um supermercado e quando confrontado, ele sacou uma faca e cortou o rosto do gerente. Ele foi preso e condenado a 3 anos na detenção juvenil. Lá ele confessou a psicólogos e agentes penitenciários que ele sonhava em ser um serial killer. Sim, ele disse isso em voz alta. E mesmo assim, ele foi liberado no ano seguinte. A essa altura, ele já havia cortado contato com toda a família, então ele conseguiu um apartamento em Manningham com a ajuda do governo. E por lá ele começou a estudar psicologia no Bradford College em 1988. Em setembro de 1989, ele se meteu em mais encrenca. Ele usou uma pistola de ar ilegal para atirar em pássaros e depois os dissecou. Ele fez isso várias vezes até ser pego e condenado a serviço comunitário. Stephen foi enviado ao Hampton Hospital, onde ele foi diagnosticado com transtorno de personalidade e psicopatia sádica e esquizoide. Seu relatório psiquiátrico dizia: tem uma obsessão por assassinatos, especialmente assassinatos múltiplos. E na minha cabeça isso se traduz automaticamente como não pode viver em sociedade, mas não na cabeça da polícia da Inglaterra, porque ele não foi preso nem chegou a ser internado. No ano seguinte, em 1990, ele foi condenado a 2 anos de prisão após segurar uma faca no pescoço de uma garota. Cumpriu pena na prisão de Leeds e, ao ser solto em 1993, continuou fascinado por serial killers. Ele começou a comprar um monte de livros de serial killer porque ele queria estudar esses assassinos mais a fundo. Os favoritos dele? Jack o Estripador, os assassinos de Morse, o tal do assassino do banho de ácido e o mais adorado por ele, o Yorkshire Ripper. Stephen era fã do Yorkshire Ripper porque, além dele ter matado várias mulheres, ele era da região, então ele se sentia um parça, praticamente um herdeiro do legado. Alô, polícia? Sim, é doentio. E eu sei que eu tô gravando vídeo de True Crime e você tá assistindo esse vídeo, mas a gente não tem um laudo psiquiátrico falando que a gente quer matar, né? Eu espero. Em 1996, aos 27 anos, Stephen se mudou para um apartamento de um quarto em um condomínio da prefeitura chamado Homefield Court. E adivinha onde esse condomínio ficava? Bem na beira do Distrito Vermelho de Bradford, um lugar conhecido por ser altamente frequentado por profissionais do sexo. Stephen era um cara inteligente. Em 1997, ele começou um bacharelado em psicologia na Universidade de Leeds. Sim, psicologia de novo. Lá ele conheceu uma garota chamada Zeta, com quem ele namorou por 2 anos. Eles se viam com frequência de 3 a 4 vezes por semana, mas ela disse que ele nunca convidava pra visitá-lo no apartamento dele. E ela também falou que ele tinha comportamentos peculiares. Ele ficava furioso se tocassem no cabelo dele, ele colocava algodões no ouvido antes de dormir, porque ele tinha medo que insetos entrassem. Além disso, segundo ela, ele tinha dificuldades para fazer tchaca-tchaca na buchaca, se é que vocês me entendem. Depois de 2 anos de namoro, ele finalmente a convidou para conhecer o apartamento dele e quando a Zeta chegou lá, ela ficou chocada em cá. Tinham várias estantes lotadas de livros de serial killers, filmes de terror perturbadores e a casa inteira estava coberta por plástico, até os carpetes. Ele tentou se justificar falando que ele era muito higiênico, mas ela ficou tipo: not today, Satan, not today. Aqui não, meu amigo. Ela saiu correndo imediatamente e no dia seguinte ela terminou com ele. Essa é uma garota que sobreviveria num filme de terror. E assim, galera, a gente tá falando de muitos livros numa era pré-internet. Não tinha como ele entrar na Amazon e pedir esses livros, não. Ele deliberadamente saía garimpando esses livros em várias livrarias. Stephen teve outros relacionamentos abusivos, controladores, violentos e até com drogas nas bebidas das parceiras. Uma ex-namorada chegou a denunciá-lo para a polícia, mas nada foi feito. Ele deixava mensagens ameaçadoras como: eu não vou embora, você não sabe o que te aguarda, seguida de uma risada maligna digna de um vilão da Disney. E assim a gente vê que a falha na justiça ocorre em todo mundo. Depois de um tempo, ele pareceu se cansar das ex-namoradas e partiu para um novo hobby: lagartos e cobras. Sim, ele levava répteis na mochila para puxar assunto com as pessoas. Os vizinhos o apelidaram de Homem Lagarto porque ele passeava com esses bichos em coleiras, sempre usando óculos escuros, um casaco preto não importando o clima, cabelinho lambido para trás e uma maquiagem bem forte porque ele estava numa fase gótica. Deus sabe que a minha mente é fértil,
mas eu não consigo nem imaginar o que esses vizinhos pensavam quando viam essa cena. E teve uma vez que Billy Park, um ex-amigo do Stephen, disse que o viu comer um filhote de rato vivo. Ele vivia de benefícios sociais e bolsas de estudos. E quando ele não estava estudando, perseguindo ex-namoradas ou passeando com cobras e lagartos, ele estava no MySpace sob o pseudônimo Vampária, personagem da demonologia que alguns traduzem como pária venenoso ou excluído. E ele também baixava vídeos de assassinatos reais e pornografia violenta. Porque nessa época a internet ainda era uma terra sem lei. Apesar de ser ele quem precisava de tratamento, em 2003 ele se formou em psicologia e em 2009 foi admitido na Universidade de Bradford para um doutorado em estudo de homicídios. O tema da tese? Assassinatos em Bradford no século XIX. Sim, ele estava literalmente estudando sobre assassinatos enquanto cometia os seus. E eu não vou mentir, questionei a credibilidade dessas instituições. Sim, em 22 de junho de 2009, Susan Rushworth, de 43 anos, desapareceu. Ela levava uma vida difícil, mas tentava se reerguer. Ela era uma ex-viciada em heroína que trabalhava como prostituta para se sustentar. Foi vista pela última vez descendo de um ônibus e indo em direção a uma farmácia por volta do meio-dia. A polícia investigou, mas não encontrou pistas. 10 meses depois, em 26 de abril de 2010, Shelley Armitage, de 31 anos, também desapareceu. Alegre, sonhadora, queria ser modelo, mas aos 16 anos experimentou heroína e não conseguiu mais parar. Também trabalhava como garota de programa. Foi vista pela última vez após jantar com uma amiga e sair para bater ponto, como eles diziam, ou seja, buscar clientes na rua. Às 22 horas, uma câmera registrou a Shelley andando pela rua e depois disso, nada. Menos de um mês depois, em 21 de maio de 2010, Suzanne Blamires, de 36 anos, também desapareceu. Ela treinava para ser enfermeira, mas a sua vida tomou um outro rumo quando ela se envolveu com drogas. Foi vista pela última vez sendo deixada em casa pela mãe. Dias depois, um homem passeando com seu cachorro ao redor do rio encontrou uma mochila boiando. Curioso, ele puxou a mochila e a mochila estava bem pesada. Quando ele abriu, ele achou que tivesse uma bola de futebol dentro, mas não. Era uma cabeça humana. A polícia agora tinha certeza. Eles estavam lidando com um serial killer. Poucos dias antes disso, o zelador do prédio do Stephen estava revendo as imagens de segurança quando ele viu uma cena assustadora. Às 2h30 da madrugada, Stephen é visto entrando no prédio com a Suzanne. Eles pareciam tranquilos, mas 3 minutos depois, a Suzanne é vista correndo desesperadamente pelo corredor, tentando fugir. Stephen foi atrás dela com uma besta na mão. Ele dispara fora do campo de visão da câmera e depois ele reaparece arrastando o corpo da Suzanne de volta para o apartamento. Ele então olha diretamente para a câmera e sorri. Depois disso, ele sai novamente, provavelmente em busca de uma outra vítima. Pouco depois, ele tenta convencer outra mulher a entrar no prédio com ele, mas ela se recusa e ele é visto entrando no prédio sozinho. Quando a polícia viu essas imagens, o prendeu imediatamente, com 22 policiais invadindo o apartamento dele e o levando preso em 24 de maio de 2010. E quando foi interrogado, confessou tudo, na maior frieza. Diz que matou, desmembrou e sim, comeu algumas partes dos corpos. E corroborando essa afirmação macabra, a polícia encontrou o DNA da Shelley e da Susan no fogão do Stephen. Ele gravou tudo, inclusive um vídeo em que ele aparecia dizendo: "Eu sou Vampária, o assassino do banho de sangue, e essa é a minha modelo." Depois desmembrou o corpo em uma banheira com facas e ferramentas elétricas. Em seguida postou no MySpace. Vampária finalmente emergiu no mundo. O tempo de agir chegou. No apartamento a polícia encontrou várias bestas, 30 facas e centenas de livros de serial killer, além do DNA das vítimas por todo lado. O culpado até tentou limpar o local, mas sem sucesso. Mais restos humanos foram encontrados à beira do rio, junto com uma maleta contendo serras e facas. As vítimas foram identificadas como Suzanne e Shelley. Durante o julgamento, Stephen se apresentou com o nome que os jornais haviam atribuído a ele: The Crossbow Cannibal, o canibal da besta. Ele parecia gostar do título.
Ele confessou os 3 assassinatos, Suzanne, Shelley e Susan, embora ele dissesse que matou outras mulheres também, sem dar muitos detalhes. Até hoje o corpo da Susan nunca foi encontrado e no fim ele foi condenado à prisão perpétua sem direito a condicional. Esse crime chocou o Reino Unido e o mundo. O então primeiro-ministro David Cameron declarou que eles precisavam reforçar leis que protegessem profissionais do sexo. Enquanto isso, Stephen, o canibal da besta, continua preso e já tentou tirar a própria vida várias vezes. Até entrou em uma greve de fome de 120 dias que ninguém levou a sério. Em 2019 foi esfaqueado por outro preso e sobreviveu. E essa, meus cupcakes, é a história de Stephen Griffiths, um assassino frio obcecado por notoriedade e idolatria. Um caso que talvez pudesse ter sido evitado se todos os sinais que ele disparou ao longo da vida dele tivessem sido levados a sério. E Stephen Griffiths é um caso clássico de todos os sinais estavam lá. Desde criança ele apresentava um comportamento violento e obsessões macabras, mas o sistema falhou em contê-lo. 3 vidas foram perdidas e ele afirma ter matado mais. É um caso perturbador, mas também é um lembrete de como a justiça pode falhar quando os avisos são ignorados. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se vocês gostaram, deixem um joinha pra eu saber e se inscrevam no canal pra não perder os próximos vídeos. O que vocês acharam do caso, deixem nos comentários e me digam sobre quem vocês querem que eu fale no próximo vídeo. Obrigada por assistirem, fiquem bem, se cuidem, juízo e até a próxima!